É uma campanha, né, irmão João? Né? Aleluia, Jesus é o caminho, a verdade. Não vamos fugir do tema nesta noite. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, aleluia, versículo 6. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Graças a Deus. Pão está na presença do Senhor. Que coisa linda, aleluia. Aleluia. O mundo não conhece, o mundo não pode conhecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Engrandecido é o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus glorioso. Aleluia. Glória a Deus. Senhor irmão Nicolas. Evangelho de João 14. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, glória a Deus. Deus, glória a Deus. No versículo 5, versículo 6. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus, esta é a tua palavra. Glória a Deus. Espírito Santo é a liberdade, fala comigo, fala com a tua igreja. Uma palavra literária que tem sabor. Senhor, esse povo tem sede, esse povo tem fome. A tua palavra diz que tu és pão, tu és água, sacia a sede, sacia a fome desse povo. Fala comigo, fala com a tua igreja. Amém, amém, amém. Aleluia. Deus, aleluia, as suas mãos. Aleluia. Louvo o Senhor as suas mãos. Isso. Agora, você pode falar, graças a Deus, aleluia. Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele. Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ela. Se sente à vontade. Aleluia, glória a Deus. Você está na casa de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quando eu leio a Bíblia, aleluia, eu encontro no Evangelho, aleluias, de João 14, nosso Senhor Jesus, aleluia, dando continuidade, aleluia, ao teu ministério, aleluia, o ministério de Jesus, aleluia, o compromisso de Jesus, aleluia, ele fala lá no livro de Lucas 14, livro de Lucas 4 e o versículo 18, quando ele sobe ali, naquele local, na sinagoga, e o livro estava ali, o livro também. Quando ele pega o livro, ele lê e conta, aleluias, escrito no livro de Isaías 61. E ele lê a palavra que agora está em livro de Lucas 4, 18. Que o Espírito do Senhor é sobre mim. Enviou a pregar aos cativos, aos fracos, oprimidos. Ele vai falando e por liberdade os que estão presos em prisões e pregar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos Jesus, é o seu ministério, ele dando continuidade ao seu ministério. Já quando ele está pintando o ministério, ele chama os seus discípulos, aleluia, e ele começa a falar sobre o Evangelho de João 14. Porque muitos acontecimentos já tinham acontecido ali, e ele sempre falando, aleluia, que os ímpios iam prender, e ele havia se passar por morte de cruz. Aleluia, os discípulos estavam bem preocupados com aquilo e perderam o mestre. E calamandos de calamância. Palavras é fácil. Um Deus de glória, poder, eu posso sentir a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso sentir o operar de Deus em cada coração nessa noite. Aleluia. Isso não é uma simples palavra, isso é uma dádiva de Deus. Isso é um tesouro escondido que muitos ainda não acharam. E ele diz: eu turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito.
vou vos preparar lugar. Glória a Deus. E se eu vou vos preparar lugar, virei outra vez para mim mesmo, para que onde eu estiver, estarei vós também. Maravilha. E no versículo, aleluia, 5, nós vemos ali Tomé, aleluias, tomou a palavra. E Tomé falou, aleluias, Aleluia. Senhor, não sabemos para onde vai. Como nós podemos conhecer o caminho? Deus do céu. Irmãos, essa palavra estava sendo pregada todo dia, todo momento. Jesus subiu os discípulos ao monte para orar com eles. Jesus andava de cidade em cidade. Ele andava, aleluias, em Samaria, Judeia, Cafarnaum, aleluia, Jerusalém, todas as aleluia, nas províncias. E nós vimos ele andando em aldeias, ele sempre estava pregando, anunciando, aleluia, e parece que Tomé ainda não tinha dado a palavra, podemos dizer, não tinha caído a ficha daquilo que Jesus estava falando. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, a palavra de Deus, ela fala que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a alma e junta as medulas, e é apta para discernir o pensamento e o coração, e a intenção do coração. Nesta noite, esta palavra não vai voltar vazia. Crê somente que Deus está falando contigo nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, na sua humildade. Irmãos, nós precisamos aprender um pouquinho da humildade, porque quando a palavra ela sai, ela tem que sair Glória a Deus. mansa, com humildade. E Jesus olhou para eles e disse: Deus olha, do céu, é grande, Pai. Glória a eu Deus. sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Verdade, Deus. Aleluias. E aquele momento, aleluia, foi algo profundo. Aleluia. Que na verdade eles ainda não estavam entendendo o que Jesus queria dizer com esta palavra. Aleluia, eles não concordavam, eles não acreditavam que Jesus seria morto numa cruz, aleluia, pela igreja, por aqueles discípulos, aleluia, eles não acreditavam que podia acontecer. Louvado seja o nome Glória do a Senhor. Deus. E nós estamos pregando esta palavra, vivendo a palavra de muitas formas, aleluia, do nosso jeito, mas quando nós pregamos, desacreditamos muitas das vezes da promessa de Jesus, quando ele falou: varões Galileus, porque está olhando para o céu, esse mesmo Jesus que tu viste subir, há de descer. Eu creio que nessa noite Deus está falando contigo, que a vinda do Senhor está próxima, aleluia, não seja agora um Tomé, acredita cada dia mais que a vinda do Senhor está próxima aos nossos corações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Jesus, quando ele falava de caminho, Mateus fala, aleluia, uma porta estreita, uma porta larga. A porta estreita leva a vida eterna, a porta larga, aleluia, ela leva a condenação. Verdade, Pai. Aleluia. Jesus, aleluia, é este caminho. Aleluia. Com Jesus não tem variedade de dúvida. Aleluia, nós somos testemunho vivo daquilo que Jesus fez em nossas vidas. A Bíblia fala que, aleluias, que quando ele veio, ele viu, aleluias, a sombra, o povo assentado à sombra da morte, a sombra das trevas, e ali raiou a luz onde estava a sombra da morte. Verdade, Jesus, ele veio e raiou a sua luz. Nós lá no pecado, lá nós, aleluia, nos problemas, nas enfermidades, nas incredulidades, Jesus raiou a sua luz em nossas vidas. Passamos então a conhecer a palavra, aleluia, e aprendemos que Jesus é o caminho. Quando essa palavra entra em nosso coração, aleluia, ela não sai vazia, não adianta, ninguém consegue tirar. O salmista diz: Senhor, guarda a tua palavra na calma do teu coração, para não pecar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluias. Hoje, irmãos, está difícil por aí. É muitas conversinhas que chegam aos nossos ouvidos. Aleluias. Nós vemos muitas seitas aparecendo. Nós vemos o diabo querendo tomar a dianteira. Nós vemos pessoas falando de igrejas satânicas. Nós vemos aí o candomblé tomando a dianteira. Nós vemos aí a Umbanda. Nós vemos falando que o diabo não faz mal a ninguém. Eu já tive a oportunidade esses dias, aleluia, de pregar para um umbandista. Ele fala que ele nunca entrou numa igreja evangélica, que ele nunca leu a Bíblia. Glória. E que nós estamos falando mal daqueles qual ele serve ali, porque ele não faz mal para ninguém e nós ficamos perturbando. Glória E a ele Deus. ainda fundou a igreja Deus do Amor. Ele falou: a igreja que você congrega é uma das piores igrejas que nos persegue. E eu falei para ele: olha, aquele que você adora lá, ele só veio matar, roubar e destruir, mas o meu Jesus veio dar vida. Glória a Jesus. Aleluia! Irmãos, isso é só o começo. Isso é só o começo. O diabo tem lutado contra as igrejas, vocês estão vendo no dia a dia. Abriu várias portas de igrejas. E muitos estão adorando seus deuses da mesma forma que eles querem adorar com um Deus pagão que não faz nada. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Glória a Jesus. Aleluia. O Jesus que nós acreditamos, louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus, ele é fiel. Ele diz aqui à frente no versículo, aleluia, no mesmo versículo, na parte B do versículo, que ele é o caminho e ele é a verdade. Glória a Deus. Uma sobrevariedade. A Bíblia fala, aleluias, que o verbo, aleluias, se fez carne e no meio de nós ele habitou. Deus céu. Aleluias. Ele fez, aleluia, veio como um homem, 20% homem. Aleluias. Ele veio pelo Pai. E quando ele se fez, aleluia, o verbo se fez carne. Aleluia, ele foi carne. Ele foi homem. Aleluia, sujeito, aleluia, até mesmo o pecado, sujeito às contradições, mas de nada disso ele participou. Verdade. Ele venceu, aleluia, a morte na cruz por nós. Deus céu. Ele pagou o preço de cruz pela igreja. Nós que estávamos à sombra da morte. Aleluias. E Jesus fez esta obra em nosso meio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não cobrou nada de nós. Verdade, Deus. Uma das coisas que eu não tenho para entender, que nós cobramos tanto dos irmãos, do que está do nosso lado, ao nosso redor. Pregamos, sempre estamos cobrando o nosso ministério, dentro da igreja, os pastores cobram dos membros, as irmãs cobram da irmã do ciclo de oração, o irmão cobra do outro que não ora, nós falamos, estamos sempre cobrando dos nossos filhos, mas Jesus não cobrou nada de Deus céu. Ele pagou o preço de sangue, eu lá no pecado, você no pecado, no problema, aleluia, ele pagou, diz a Bíblia. Isaías fala que como ovelha muda foi direto ao matador, e não abriu sequer sua boca. Aleluia. Aleluia. Que ensinamento que ele nos deu, irmão. Deus, glória. E nós temos a mania de falar muitas coisas, talvez falamos no momento errado, na hora errada. Mas nós falamos que o nosso coração quer palavras, soltamos para fora. Talvez falamos, magoamos, entristecemos pessoas. Aleluias. Mas há algo muito importante que ele nos deixou. Nós podemos falar porque a palavra diz sim, sim ou não. Podemos falar no momento errado. Vamos entristecer o irmão. Mas uma das coisas que nós podemos falar, reconhecer o nosso erro, chegar até o nosso irmão e nos reconciliar e nos pedir perdão pela nossa palavra de arrogância, pela nossa palavra de autoridade que machucou, que feriu. Aleluia. Tudo Jesus abre uma porta de escape para a sua igreja, para que o vosso acusador não
venha te acusar dos seus atos, dos seus problemas diante de Deus. Verdade, papai. Ainda que você usa, aleluia, sua autoridade de cristão como Deus mandou. Mas você tem que reconhecer para não magoar o seu irmão, para não entristecer o coração do teu irmão, para não entristecer o coração da tua irmã. Se caso aconteça isso com você, quem sabe numa discordância, até mesmo marido, esposa, filho, dentro do lar, aleluia, é preciso que há um arrependimento, aleluia, para voltar ao mesmo caminho que ele deixou. Glória a Deus. Para não entristecer a Jesus, porque ele falou que ele é o caminho. E quando nós andamos no caminho certo, estamos andando com Jesus. Quando fazemos a vontade da Bíblia, da palavra de Deus, estamos com Jesus. Quando nós distorcemos o caminho, caminhos tortuosos, caminhos largos, nós saímos do caminho. Quando nós falamos a verdade, nós vivemos a Bíblia, vivemos Jesus. Quando nós falamos de vida eterna, nós falamos de Jesus. Quando nós nos gozamos da alegria que Ele nos propôs no dia a dia, falamos de Jesus, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. O crente não morre, ele passa da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, sempre estou pregando o Evangelho onde eu trabalho. E tem um rapaz, ele falou comigo: Zé, eu gosto de ver você pregar, mas uma coisa eu vou te falar. Eu sou uma pessoa muito incrédula. Eu sou igual ao Tomé, eu só acredito se eu ver. Então tá bom, vou te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Eu falei: olha, você acredita que após a morte a vida? É uma das coisas que eu não acredito. Falei assim: então tá bom. Essa palavra vai ficar parada entre nós dois, ela vai ficar aí. Quando você converter o seu coração, que o Espírito Santo te converter, você vai chegar e falar assim: agora eu acredito que após a morte a vida. Se caso não acontecer ainda, eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita na Bíblia Sagrada? Falou: na Bíblia eu acredito. Falou: Deus já abriu uma porta. Aleluia. Falei: Deus já abriu a porta. Falei: por quê? Porque é da Bíblia que eu vou estar falando. Aleluia. Jesus falou assim: olha, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aleluia. Falou: o que quer dizer perecer? Aleluia. Perecer é algo que não tem retorno. Você vai ser lançado no Hades. Quem for para o Hades vai ser lançado no Hades e vai perecer, vai queimar eternamente. Eu falei do lago de fogo para ele, falei, aleluia, do rico do Lázaro, aleluia, e falei da vida eterna. Aleluia. E aqueles que confessarem Cristo, vai estar escrito o seu nome no livro da vida. Aleluia. Naquele dia vai ser lançado os falsos profetas, o anticristo, a besta, vai ser lançado os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, e todo aquele que não encontrar o seu nome escrito no livro da vida. Mas no momento que você aceitar Cristo, o seu nome vai ser escrito. Aleluia. Porque após a morte, aleluia, o Espírito vai voltar a Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, aleluia, capítulo 7, versículo 12. Posso estar confundido. Aleluia. Pois após o corpo, ao pó da terra, o Espírito volta a Deus que tem dele. Mas a alma vai ter que comparecer. Livro de Romanos, capítulo, aleluia, 14, 10, vai falar que porque todos os joelhos se dobrarão, toda língua se confessará, de maneira que cada um vai dar conta de si diante de Deus. Aleluia, naquele dia não vai escapar ninguém. Então nós vemos Jesus nos dando uma oportunidade, aleluia, de ter vida eterna. Nós vemos o Senhor Deus preparar um lugar para nós.
Como ele falou para os seus discípulos, está preparado o lugar. Aleluia. Eu fico muito preocupado porque muitas das vezes as pessoas julgam os irmãos, falam do seu pecado e já logo já lançam ele no inferno. Irmão, se você prega essa palavra, não fale isso no altar, pelo amor de Deus. Quem é juiz é só Jesus, é juízo. Enquanto haver vida, há uma esperança para o pecador. Enquanto ele não tirar o nosso fôlego de vida, seja em qualquer circunstância, aleluia, há um momento de arrependimento, há um momento de renúncia. Aleluia, quem conhece essas coisas se chama Espírito Santo. Quem conhece isso se chama Jesus de Nazaré. Ele não veio aqui, irmão, por brincadeira, para pagar um preço de sangue na cruz do Calvário e ao mesmo tempo lançar o povo no inferno. Não, ele diz que o inferno está preparado para Satanás e seus anjos. Vai para o inferno, quem quiser ir para o inferno, contradizer a palavra, viver no pecado, uma vida de orgia, uma vida, aleluia, aleluia, uma vida de corrupção, uma vida abominável, aleluia, vai para o inferno aquele que virá as costas para Cristo, que não aceitá-lo como único suficiente salvador da tua alma. Vai para o inferno aqueles que adorarem os deuses pagãos, esses sim, mas aleluia, o inferno não está preparado para aqueles que levantaram a mão, o inferno não está preparado para aquele que se arrependa, não. Aleluia, há uma porta de escape para nós, aleluia, porque no momento que conhecemos a Cristo, aleluia, foi quebrado o véu do tempo, se rasgou de alto a baixo e nos deu livre acesso para com Deus. Você tem liberdade, aleluia, filhinhos, aleluia, não dizeis que pequeis, mas se pequeis, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, o advogado dos advogados, para revogar a tua causa, para chegar diante do Pai e lutar contra o teu acusador, contra aquele que tem tentado contra a tua alma, aquele que pagou o preço de sangue por causa da tua alma. Nessa noite vale a pena reconciliar, vale a pena se arrepender, vale a pena descer